Fala galera do Conjunto Ceará, do podcast novo que a gente está lançando aqui do Conjunto Ceará. Vou estar aqui apresentando para vocês um novo podcast, novos quadros para vocês e vai ser muito bacana. A gente vai interagir aí com muitas pessoas aqui do bairro, influencers, empreendedores. Vai ser uns vídeos muito bacana, uma entrevista muito legal que a gente vai estar elaborando para vocês, certo? Tá aparecendo aqui para vocês, vai estar do meu lado, me acompanhando nessa jornada, o Raí. E aí, fala galera do Conjunto Ceará Ordinário, agora sim, de forma oficial. Muito boa noite, meus vizinhos da primeira etapa, da segunda etapa, você que mora no Conjunto Ceará, na terceira etapa, ou que não mora. Sejam muito bem-vindos agora a esse projeto que deu trabalho para fazer, teve gente trabalhando por detrás, e eu dei perguntando como era e eu sem entender nada. Mas agora, graças a Deus, sim, de forma oficial, o podcast do Conjunto Ceará Ordinário para os senhores. Vamos estar sempre trazendo muita novidade para vocês, né? A gente que está com essa novidade, a gente está aprendendo, vai estar aprendendo junto com vocês. Então, você que vai estar nos acompanhando desde o comecinho, desde o nosso primeiro episódio, né? Que vai ser muito bacana, vai ser algo muito desafiador, né? Tanto para mim como para o Raí, para a gente realmente sempre estar alcançando, né? Novos desafios, né? E eu também não poderia deixar de agradecer, né, aqui as pessoas que fazem parte, né, desse podcast, o Elton que está por trás, né, a galera que fica por trás aqui cuidando, né, de todo esse amparado para levar um conteúdo bacana de alta qualidade para você. E também os nossos patrocinadores, né? Vou estar falando aqui um pouquinho dos nossos patrocinadores do Ponte da Tapioca, aí está nos patrocinando, mandar um abraço aí pro meu amigo João Paulo, muito bacana, está nos patrocinando aqui, que é um próximo aí. É assim mesmo, viu? A gente vai devagarzinho, vamos pegando. Antes de apresentar aqui nosso convidado, a gente está aqui falando um pouquinho dos nossos patrocinadores. Como é que faz? Eu não sei. Clica em cima, né? É assim mesmo, pessoal. Não se esquente aqui, que aqui o negócio aqui é tudo... Isso, pronto, aí. Atrevo Lavicar, Falta fazer um curso de computação. Fazer um curso de computação. Quem quiser patrocinar a gente no curso de computação, viu? Já deixa aí, já liga seu pra cá, pra produção, liga pro nosso produtor aí pra gente poder já ter esse curso aí. Então, Atrevo Lavicar, seu carro novo de novo. Tem um próximo? Love Lingerie. A melhor lingerie do Conjunto Ceará. Então, for comprar lingerie, comprar tudo que você imaginar para sua esposa, presentear, dar aquele presentão na Love Lingerie. Fácil Imóveis, vai comprar, alugar ou vender? Fala com a melhor. Fácil Imóveis, certo? E você que quer ser o nosso patrocinador, quer ser um dos nossos patrocinadores, fala com a gente, certo? Seu nome vai estar passando aqui, sua empresa vai estar passando aqui também com a gente. Copiadora Central, a melhor copiadora do Conjunto Ceará. Lá eles fazem todo tipo de impressão, fazem todo tipo que você imaginar, gravação em copos, garrafa, tudo que você imaginar lá tem na Copiadora Central. Aula Estela Supermercado, viu? Onde você compra barato e com preço bom. Lá você enche um carrinho lá, tá com super promoções, certo? Para todos os nossos seguidores. Vão lá, dê uma passada lá, confira. Aula Estela Supermercado. É isso aí, agora vamos começar. E aí, vamos começar. E então, gostaria de apresentar para vocês o nosso convidado, mais que especial, aceitou o convite de cara aí, o missionário sincero, mais conhecido como Thiago Gomes, né? Amém. Thiago Gomes. E aí, Thiago, E aí, me Ney? diga aí um pouco aí como foi que você... por que você aceitou esse nosso convite de falar aqui no nosso podcast? Pronto. Qual mensagem você gostaria de Tá passar? certo. Primeiro eu quero glorificar a Deus, né, Amém. pela vida do Raí, pela vida do Ney, né, glorificar a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, né, o pessoal do bairro que vai acompanhar, está acompanhando esse podcast, que Deus abençoe a todos. E é um prazer estar aqui. A priori eu aceitei porque eu gosto de aproveitar as oportunidades que a vida nos dá, né? Sim. Né? A vida cria oportunidade, Deus cria oportunidades, né? E a gente temos que aproveitar elas, né? Tanto para o nosso crescimento em todas as áreas. E também está passando um pouco, né, do nosso trabalho aqui. E também porque é algo relacionado ao nosso bairro, né? Eu sou morador do Conjunto Ceará. Então é muito importante para mim também estar aqui, juntamente com vocês, e
é isso, é um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Quanto tempo, Gratidão. Thiago, é morador daqui do conjunto? Eu moro há pouco tempo, vai fazer 8 anos só que eu moro aqui no bairro. Bacana, Né? viu? Bacana. Tempo suficiente aí pra conhecer bastante coisa, né? Já se perdeu aqui? Já No se comecinho? já se perdi. Algumas ruas que ligadas, que parecem uma com a Dia outra. primeira, dia segundo, É, dia isso terceira, né? É isso Conjunto aí. Ceará é um bairro que é um país dentro de uma cidade, né? Era pra ser emancipado já, né? Mas graças a Deus estamos. Meu pai, é um bairro muito cara, acolhedor. maravilhoso. É, Isso, tem tudo. acolhedor. O pessoal costuma dizer que só falta um cartório, né? Isso. Mas tem toda uma história por trás aí desse cartório aí. Mas tem tudo aqui, cara. Tudo que eu preciso tem no meu bairro Não aqui. precisa Tanto a parte sair daqui, não precisa. gastronomia, parte de você ir lanchar, você ir fazer alguma coisa, serviços, bancos, né? Então Tudo, aqui tudo, tem tudo, tudo, né? E aí, meu irmão, vamos começar a entender como foi o início desse negócio, entendeu? Ser influencer, missionário e evangélico são coisas que lá no início, eu vou dizer assim, quando se criou a profissão do influencer, a gente não viu uma influência na igreja, por exemplo. Era uma influência de humor, era uma influência que falava sobre coisas diversas. Então, um influencer evangélico, que fala principalmente para o público ali da igreja, cristão, é um negócio diferente. Aí a gente precisa entender como foi que tudo isso começou. Pronto. Primeiro, eu queria dizer que eu me divirto com tudo aquilo que eu faço, né? Que a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta, né? Aquilo que a gente ama. Isso. E eu me divirto com tudo isso que eu vivo hoje através das redes sociais, né? Tem os benefícios? Tem. Mas eu me alegro com aquilo que eu faço, eu sou muito feliz com aquilo que eu faço, né? E por que eu me alegro com tudo que Deus tem feito na minha vida hoje através de ser influência, né? De ser esse influência cristão, através do humor, né? Levando ali uma alegria, confrontando, edificando, consolando a vida das pessoas através do humor. Porque quando eu olho para o meu passado, né? Da onde Deus me tirou, e eu sempre glorifico a Deus aonde eu vou, porque Ele é a primícia de tudo na minha vida. Amém. E quando eu olho para o passado e eu vejo aonde eu estou hoje, Deus está fazendo na minha vida, eu glorifico a Ele, porque eu sou um ex-morador de rua, certo? Eu perdi pai e mãe muito cedo, né? Minha mãe morreu com câncer, ela tinha 45 anos, e eu fiquei com meu irmão pequeno e as minhas irmãs, né? E muito cedo, com 16 anos, já me envolvi no mundo do crack, né? Das drogas. Automaticamente eu já larguei a minha família de lado, as minhas irmãs e o meu irmão, e fui morar na rua, em casa de viciado, né? Eu era aquela visão da Cracolândia ali era eu, né? Meses sem tomar banho, sem roupa, sem se alimentar, e somente no vício do crack, esperando somente a morte, né? Somente a morte para minha vida. Eu não tinha mais expectativa de vida. Desculpa, quantos anos, Thiago? Era muito jovem nesse tempo? Hã? Era muito jovem? Eu tinha 16, 17 anos quando eu comecei nas drogas. Hoje eu tenho 36 anos, né? E eu não tinha mais expectativa de vida, né? Eu não tinha mais expectativa de uma vida social, uma vida familiar. Na verdade, eu usava tanta droga todos os dias, porque eu dizia, hoje eu vou morrer de tanto usar droga, né? Esse era o meu gatilho para querer me matar. Mas... Hoje é uma realidade muito grande para os jovens de Fortaleza. Isso. Né? Tipo assim, a cada dia que passa, eu tenho 34 anos, então a droga de quando eu era adolescente também ainda é diferente hoje, da de hoje, né? O jovem, infelizmente, até o acesso é muito maior, então é diferente. Isso. E é uma parte que escala, né? Porque assim, a pessoa começa num cigarrinho, começa numa Isso. coisinha, Eu já comecei e vai Porque eu entrei em depressão quando a minha mãe morreu. Sim. E eu já fui logo para uma droga forte. E o crack estava começando nessa época, né? E eu me envolvi muito forte, me entreguei na época e estava esperando somente a morte. Foi quando algumas situações foram criadas por Deus. Eu sempre coloco Deus na frente, porque eu sei que é tudo que Ele faz. E criou situações ali que eu acabei entrando dentro de uma casa de recuperação, né? Que eu quero até falar sobre eles aqui, é o Resgate de Valores, né? O pastor Antônio Inácio, que ele foi... o pastor Antônio Inácio. Que ele foi um homem que hoje ele é o meu pai, praticamente, né? Ele me aceitou, passei 3 anos internado nessa clínica, não me cobrou R$1 durante esses 3 anos que eu passei internado, nunca procurou minha família para pedir nada, e ele me cuidou como um filho naquele lugar, certo? Me deu roupa, me deu alimento, me deu uma moradia,
né? E me A devolver. gente pode dizer que Deus tinha já os planos pro Thiago. Isso, E não deu. era aquilo que ele estava vendo naquele tempo. Isso, E não tu já era. era o quê, Thiago? Com uns 18, 19, 20 anos? Não, Aí? no meu 16 eu usei droga até quase os meus 20, Quando 21 tava na anos. parte do pastor, lá na casa de recuperação, Foi em lá. 2012 para 2013 que eu entrei lá. 2013, né? Isso, 2012 para 2013. Eu passei 3 anos internado. Hoje eu tô, vai fazer 11 anos que eu estou na fé, né, e 8 anos que eu estou casado. Eu conheci minha esposa dentro da clínica. Ela foi fazer um trabalho lá de psicologia, né? Ela trabalha nessa área. E ela foi fazer um trabalho lá com os alunos da clínica. E quando ela foi me consultar, né? O trabalho dela, foi algo assim sobrenatural, né? Porque uma pessoa em tratamento, e ela é uma pessoa, né? Sempre trabalhou na área executiva, nessas empresas, em gerência de RH de empresas, e foi algo assim que só foi Deus mesmo que fez, né? Ela se encantou comigo ali, eu em tratamento, e eu saí casado de lá com ela, né? E hoje eu tô 8 Legal, anos bacana. casado, e ela sempre foi moradora aqui do Conjunto Ceará. Olha aí, que massa, viu? Bacana, viu? Muito legal, muito assim, bonito sua história, né? Sua história de vida, que realmente, assim, é uma forma de você motivar até outras pessoas, né? Que realmente estão passando por uma dificuldade, acham que realmente o caminho é esse, é a droga, mas a gente sabe que não é, né? Então, acho que qual mensagem você diria para essas pessoas que estão passou, né, por um momento igual o seu, que você poderia, né, dar uma mensagem para ela, assim, impactante? Pois é, eu gosto de dar sempre essa mensagem, principalmente para as mães, né? Porque as mães as que sofrem mais com os filhos, na realidade que nós estamos vivendo. E tem muitas mães aí que eu converso nas igrejas que elas estão sem esperança quando eu dou o meu testemunho. E quando elas ouvem eu dando o meu testemunho, elas sempre vão até mim, me abraçam, choram e diz, Deus através de você reacendeu a esperança no meu coração. Então a mensagem que eu deixo é essa, né? Principalmente para as mães que estão nos assistindo, e dizer que não desista dos seus filhos, né? Não desista, porque os filhos são uma herança do Senhor, eles não pertencem ao inimigo das nossas almas. Os filhos pertencem a Deus, né? E eu acredito que a fé que vocês têm, né? A esperança que será brotada no coração de vocês, Deus vai realizar um milagre e os seus filhos vão voltar, né? Para a presença de Deus, vão ser tirados dessa situação e vão voltar para a sociedade, para o convívio familiar, e o nome do Senhor será glorificado. Amém, amém. Amém, glória a Deus. Sei, muita oração. Vai Amém. Amém. E aí, Thiago, deixa só pra eu entender, tipo assim, lá no início tipo assim, em que momento você, agora é hora de se preocupar em gerar conteúdo na rede social, Pronto. né? Porque a rede social, ela chega aonde a gente menos imagina. A nossa voz está em todo lugar do mundo com a rede social. Isso. Vamos falar um pouquinho sobre essa parte, assim. Em que momento você disse assim, a gente vai gerar conteúdo cristão, com humor, principalmente, para atingir o jovem, porque a rede social é um negócio que atinge muito os jovens, né? E em que momento tu decidiu fazer isso, assim? Como foi essa ideia? Teve alguma inspiração, por exemplo? Pronto, eu sempre fui um crítico do humor, justamente como você falou, a gente sempre viu evangélicos, né? Mas não viu evangélicos no humor. E eu era uma pessoa muito crítica, né? Os meus amigos, até o Daniel que está aqui, ele antigamente sempre falava, o cara faz vídeo de humor, e o cara não dá para mim. Por quê? Porque quando eu saí da clínica, eu pregava muito nas igrejas todos os dias, né? Eu era um itinerante, eu era muito sério, e eu saí de lá meio bitolado, eu era muito religioso. Você não me via assim na rua, eu andava com 2 camisas, calça nos pés, né? E para mim uma pessoa de bermuda não era crente, né? Eu era muito extremista religioso. Tem gente que diz que é o crente raiz. Né? O crente raiz, um dos personagens que eu faço, né? Então eu era daquela forma, né? Eu via o humor como algo diabólico, né? Não dá, cara, vocês estão zombando das coisas de Deus, né? Não dá para mim. E eu sempre fui itinerante, pregava nas igrejas, os pastores sempre me abençoavam, né? Ali eu nunca cobrei nada para pregar para ir em uma igreja nenhuma. Os pastores sempre me abençoavam com alguma coisa e, querendo ou não, eu trazia uma renda para minha casa através dessas agendas, né? Que eu ia pregar nas igrejas. E o que é que acontece? Os meus amigos sempre falavam, cara, tu é bom pro humor, vamos fazer. O cara não dá. Então o meu Instagram era muito sério, né? Não, você não viu humor no meu Instagram, eram mais pregações nas igrejas, a minha agenda semanal das igrejas. Mas teve um dia que eu estava em casa com a minha esposa, né? E surgiu, na época, eu tô na internet com humor somente 2 anos, né? Fazer 2 anos que eu tô com humor na internet.
E Passando aí mais de 85 mil seguidores, né? Já 86 mil seguidores. isso. Né? E foi quando surgiu essa ideia, dessa época que estava surgindo nas igrejas, né? Eu sou mais assíduo na igreja, surgiu essa ideia dos irmãos que estavam usando calças coladas, né? Coladinha demais nas igrejas, né? Aí eu tinha uma leg da minha esposa lá em casa e vesti pra brincar com ela, né? Ela, minha esposa, vamos fazer um vídeo? Eu, não, vamos fazer esse vídeo, não. Tá doido, fazer um negócio desse aqui. Nunca mais vou pregar nas igrejas. Amanhã eu vou Os pastores vão me cancelar. Aí eu tinha muito receio em perder a agenda, em perder compromisso, da opinião dos outros, né? Que os pastores iam falar. Aí ela, não, vamos só brincando. Aí eu fiz esse vídeo. Eu tinha 3 mil seguidores só na época, né? Na minha conta antiga. Eu fiz esse vídeo e postei brincando, né? E esse vídeo bateu 900 mil visualizações, né? Em 24 horas. Olha aí. Nesse vídeo eu ganhei quase 24 mil seguidores, só nesse vídeo. Isso Agora, do dia pro outro. Na primeira conta. Na que primeira você tinha, conta, que tinha que 188. ela alcançou 88 mil. 188 mil. Foi. Aí que perdi há 7 meses atrás, né, ela? Aí eu lancei esse vídeo. Eu, rapaz, mas que negócio foi esse daqui? 24 mil seguidores de um dia pro outro. Aí eu gostei desse negócio. Mas só que começou a vir também as críticas, né? Os pastores dizendo que eu estava desviado, né? Alguns pastores me bloquearam. Não me chamaram mais até hoje, não me chamam mais para pregar nas igrejas dele. Mas eu sei que depois desse dia eu não parei mais, né? E tô até hoje, né? 2 anos produzindo vídeo de humor. As ideias vêm todo dia, eu vou produzindo e fazendo. Eu acho que o que talvez muita gente precise entender é que a rede social ela atinge de forma quase que 100% do tempo do jovem, né? E que ela precisa ser trabalhada do jeito dela. Eu não sou o dono do Instagram, você não é o dono do Instagram, e o Instagram ele tem ferramentas, né, para que você possa atingir o sucesso na rede social. E aí é exatamente isso. Não pode ficar daquele jeito meio estático, congelado, do jeito que talvez alguns pastores desejam, né? Isso E mesmo. até a forma de falar, né, com o público hoje em dia mudou, né? Eu tiro muito pelo um cara que gosto muito, talvez você conheça, né, o Cláudio Duarte, né? Cláudio Duarte, sim. Ele tem uma forma muito extrovertida de pregar, Isso de mesmo. passar a mensagem Chama muita de atenção. uma forma que a gente consegue receber, né? Eu não gosto muito sobre a história da Bíblia, como foi pregada, mas a forma que ela deve chegar até as pessoas, ela mudou. E muita gente, né, ela tá naquela parte de engessado, né, como você mesmo falou. Isso. Que alguns pastores talvez lhe bloquearam, lhe excluíram do ciclo, porque achando que ainda tem que manter essa mensagem. Isso. Não, e a mensagem ela tem que ser de uma forma bacana, uma forma legal, uma forma extrovertida, né, para as pessoas realmente interagirem. Só não pode perder a sua essência, Isso, né? A sua verdade. Só mas não pode perder sua essência da verdade. pode ser passada de várias formas. De Isso várias mesmo. formas. E eu acho que você já, com certeza, sem sombra de dúvidas, deve ter conquistado muitas pessoas para Deus através do seu humor inteligente, da forma que você... Eu recebo passa mensagem de mensagem, madrugada, as pessoas dizendo, cara, eu ia me suicidar, eu vi o teu vídeo aqui e desisti. Ontem mesmo, Olha aí. até postei no Instagram, cara, minha esposa tá com depressão, problema no coração, e ela tá muito feliz, voltando a sorrir com os teus vídeos, entendeu? Então isso é combustível para não parar, né? Para continuar, né? E o Thiago pregador, como é que ele é? Ele é a parte humor, parte como é que ele se inspira no pastor Cláudio Duarte, que é um cara muito de referência, né? Que eu acho que para você é uma referência. Eu gosto muito dos vídeos dele, gosto do seu também. Então, você se inspira assim nele para pregar? Como é a tua forma de pregar? Quando eu prego, eu sou uma pessoa mais centrada, mais séria. Sim. Até quando eu vou pregar, as pessoas não me reconhecem. Rapaz, é um missionário sincero mesmo aí. Tem pessoa que fica rindo, não consegue me ouvir, mas nessa ida na frente fica rindo lá para trás, porque fica lembrando dos meus vídeos. Sim. E não consegue estar parando ali mais para me ouvir nas igrejas. Algumas pessoas, né? Vêm dar o testemunho do final do culto. Mas quando eu vou pregar nas igrejas, eu sou mais centrado, mais sério. As pessoas não conseguem nem separar, né, o personagem com... Legal, bacana. Que é um personagem, queira ou não, ali é um quadro. Isso. Você tem a parte do personagem. O Thiago mesmo é o Thiago aqui que tá falando com você, que tá explicando, contando um pouquinho da vida dele, né, para vocês. Muito bacana. Thiago, tu falou que queria falar muito pra gente sobre quando tu foi acolhido lá na casa, onde o pastor te ajudou. Pronto. Como foi o comecinho lá, assim? O desafio de chegar até lá. O começo foi muito difícil, porque todo domingo eu via, no final de semana, os familiares indo visitar os alunos, né? E eu passei 3 anos, eu entrei só com a roupa do corpo, e chegando lá eu fui ganhando as coisas novamente devagarzinho, né? Mas muito difícil para mim foi a questão das visitas, né? Todo mundo recebendo suas visitas, comendo ali um almoço diferenciado, e eu só olhando, né? E ali foi muito difícil para mim essa questão de Deus trazer a minha família de volta, né? Esse processo que eu tive que passar. Mas
Foi um tempo precioso, esses 3 anos que eu vivi ali, certo? Foi precioso, foi onde eu aprendi tudo do evangelho que eu conheço hoje. Foi lá naquela casa de recuperação, né? E glorifico a Deus pela vida Como do é o nome da pastor. casa? Resgate de Valores. Existe até hoje? Até hoje está lá, o pastor Antônio Inácio, né? É um homem de Deus que... Não governamental, senão lá da Não, as igrejas que... Então é importante, tem Instagram, a gente até deixar quem quiser. O Instagram lá é Resgate de Valores Oficial, o Instagram de lá. Lá, né? Né? Pra entrar em contato. As igrejas com eles, né? que mantêm as igrejas, não tem apoio assim de governo, as igrejas que mantêm, Universal, principalmente a Universal. A Universal é a igreja que mais ajuda eles, né? Nesse trabalho da filantropia, né? Levando ajuda, roupa, alimentação. A Universal é 10 nessa área. Você que quer ajudar e que gostaria de ajudar, certo? A gente vai deixando o Instagram aí, né? O Thiago é uma prova viva aqui, que foi resgatado. Hoje que tá um cara que bacana, passando seu humor através de mensagens, né? Através do Instagram. Então, assim, você que puder ajudar, você é empresário, já vão estar deixando o Instagram para vocês. E, Thiago, uma pergunta aqui que eu gostaria de fazer para você, né? Certo. Quais as características que você considera para uma igreja saudável, na sua opinião? Pronto, eu como um protestante, né, de uma igreja evangélica, eu não posso estar falando aqui de igreja católica, de outras denominações, eu posso falar da minha igreja, né, igreja protestante. Né, existe, nos dias de hoje, nós podemos ver o cenário cristão, principalmente quem está muito dentro de igreja, focado em igreja, o que está acontecendo com as igrejas, nós estamos percebendo que Cristo está deixando de ser o centro das igrejas, né? A gente normalmente critica muito as outras religiões, né? Dizendo que são idólatras, são isso, são aquilo. Mas quando a gente olha para a nossa realidade, nós percebemos que muitos de nós estamos piores do que aquilo que nós criticamos. Estamos se tornando justamente aquilo que nós criticamos. Então, as características de uma igreja saudável, que eu vejo que uma igreja deve ter, primeiro, é que Cristo deve ser o centro daquele lugar. Né? O Cristo deve ser o centro em quê? Na palavra que é pregada naquele lugar, no louvor que é louvado naquele lugar, né? E também Cristo deve ser visto na vida da liderança de todas essas igrejas que nós estamos vendo por aí. Né? Hoje em dia as pessoas estão olhando muito para o homem, né? Estão tirando o olhar de Cristo, tirando a centralidade de Cristo dentro da igreja e está focando somente no homem, né? E isso tem, de alguma forma, destruído a unidade da igreja, né? Segundo, uma igreja saudável, ela precisa entender que os dogmas humanos, né, não deve ser substituído pela palavra de Deus. O que a gente tem visto aí hoje em dia é uma exclusão na vida das pessoas simplesmente por dogmas inventados pelo homem. Uma pessoa entra numa igreja de barba, né? É excluído porque não pode usar uma barba. Uma pessoa vai num culto sem gravata, é excluído porque não entrou de gravata. Uma irmã entrou na igreja de calça, não de vestido, ela é excluída porque usa uma calça. A minha esposa, no início, ela usava muita calça e eu levava ela para usar sempre, vou falar não, para algumas igrejas, peço até perdão, falei até o nome. E ela era muito criticada, né? Chamaram ela até de endemoniada já, né? Porque ela usava uma calça, né? Chamaram ela até de um nome de um demônio aí, de outra religião, que eu não posso estar falando, né? Para não ofender ninguém. Mas as igrejas têm colocado muitos dogmas humanos, né? Sobre a vida do ser humano e têm deixado verdadeiramente o que a palavra ensina para a vida das pessoas. Então está excluindo as pessoas só porque alguém tem uma tatuagem, porque uma pessoa usa um brinco, porque uma irmã usou uma maquiagem, né? E evangelho não é isso, né? Evangelho é salvação. Evangelho não é a aparência, é aquilo que Deus faz de dentro para fora, não de fora para dentro, né? Então, outra coisa, as igrejas têm se tornado um ambiente de competitividade, né? Os irmãos brigando entre si, quem canta mais, quem briga mais, quem canta mais, quem prega mais, quem faz mais. E o ambiente de igreja, o ambiente sacro, precisa ser um ambiente saudável, onde os irmãos não façam o culto um lugar de competição, mas um ambiente de adoração, onde as pessoas vão para aquele lugar não para mostrar o seu talento para o outro,
não para mostrar que sabe pregar melhor do que o outro, mas quando entrar naquele lugar, entrar somente com um propósito de amar o próximo, né, de glorificar a Deus, cultuar a Deus, né, e que Cristo sempre permaneça sendo o centro das igrejas. E por último, né, a liderança. A gente percebe que nos últimos dias tem muitos pastores narcisistas, né, que querem ter domínio sobre a vida das pessoas, né? E pastores não são donos de ovelhas, né? Pastores não são donos de pessoas, né? Então o que eu percebo é que é uma liderança que não é mais humilde, que se sente superior às pessoas simplesmente porque tem um título de pastor, porque tem um título de padre, porque tem um título disso, né? E isso não faz as pessoas superior às outras pessoas, né? Esse narcisismo religioso que nós vemos hoje em dia nas igrejas. Então a igreja precisa que Cristo volte para o centro, né? A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 3:20, o próprio Jesus dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. A igreja de Laodiceia é comparada com uma igreja dos últimos dias, a igreja que nós estamos vivendo agora. É uma igreja que batia no peito dizendo: eu sou rica e não preciso de nada, né? Eu tenho tudo e não preciso de nada. E era uma igreja que Cristo estava do lado de fora batendo, pedindo para entrar. Ele estava do lado de dentro. Uma igreja que tinha culto, tinha louvor, tinha doutrina, tinha tudo. Só não tinha Cristo. E Cristo lá de fora dizendo: eu preciso voltar para dentro e ser o centro desta igreja. Mas a igreja estava ocupada demais com seu orgulho, ocupada demais com o amor ao dinheiro, que nós estamos vendo nos dias de hoje, ocupada demais com muitas coisas, ao ponto de não ouvir a voz de Cristo batendo na porta e pedindo para entrar novamente e querendo ser o centro da igreja, porque ele tem que ser o centro da igreja. Então, as características de uma igreja saudável, para mim, é isso. Bacana, legal. E assim... Falei demais, né, Ney? Não. Falei demais, né, gente? Você falou, você foi cirúrgico aí nas suas palavras, porque assim, a igreja realmente tem que ser... Deus tem que ser o centro, né? Porque Deus é único, ele é um só, independente de religião, independente de religião X, Y. O que acontece muito é a questão de ego, de doutrinas, né? Porque a doutrina que é imposta ali, para os membros estar seguindo. Então essas doutrinas, cada um vai ter uma forma diferente. Igreja Y vai ter isso, igreja X vai ter isso de doutrina. Então eles geralmente querem impor. E eles acabam esquecendo realmente do principal, né? Que é Jesus Cristo, que tem que ser o centro de tudo ali. E realmente eu concordo com suas palavras, que realmente a gente tem visto aí muito questão de ego, porque eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu canto, porque eu sou o pastor, porque eu sou aquilo, e menos o centro, né, da parte que é Jesus Cristo, que ele deveria ser em todas as igrejas, né? Mas bacana, né? A igreja tem que ser acolhedora, né? Isso. A igreja tem que ser acolhedora, principalmente por jovens, para quem está passando por dificuldade. Às vezes na igreja chega gente que não quer nem falar do seu problema. Ela só quer acolhimento. Isso. E a igreja tem até essa missão de identificar essas pessoas, independente do traje que ela está vestida, se ela usa um brinco, como você falou, né? Ou se ela chegou de calça comprida até, né? É exatamente isso. E uma polêmica aqui sobre uma perguntazinha. Ixi, vai começar. Sobre o dízimo, o que é que você considera aí? Né? Biblicamente fala que é os 10%, né? Isso. E você falou sobre o dinheiro, que muito está voltado pelo dinheiro, as igrejas. E aí o que é que você considera aí biblicamente aí o justo aí para ser pago, né? Pelo fiel, né? Pelo membro ali da igreja ali e tal, segundo a Bíblia. Pronto, as pessoas dizem que o dízimo era da lei do Antigo Testamento, né? Para Israel, né? A tribo de Levi ali era responsável ali por receber, né? E o dízimo no Antigo Testamento não era dinheiro, era alimento, né? Da colheita, eles tiravam ali a 10ª parte da colheita e entregava para os levitas que exclusivamente trabalhavam ali no templo do Senhor, né? Mas só que o dízimo ele vem antes da lei, né? Porque Abraão ele deu ali o dízimo daquilo que ele tinha para Melquisedeque. Então isso vem antes da lei de Moisés, né? Então quando eu vejo Abraão dizimando, entregando o seu dízimo antes da lei, né, de Moisés ali, antes daqueles estatutos serem estabelecidos por Deus, eu percebo que o dízimo hoje em dia não deve ser uma obrigação e nem um mandamento, deve ser algo entregue como gratidão, né? Por aquilo que Bonito, show, é isso que aí Deus
feito na nossa vida. Por quê? Porque para mim, Ney, o dízimo representa vida. Por que que o dízimo representa vida? Porque para mim o dinheiro que eu ganho representa vida. Por quê? Porque eu só consigo ganhar dinheiro se eu tiver saúde para trabalhar. E quem é que nos dá saúde para trabalhar? É Deus. Então, o suor do meu rosto, o suor do meu trabalho é dado por Deus, porque Ele que me dá saúde todo dia para se levantar para ganhar aquele dinheiro. Então, quando eu recebo aquele dinheiro, eu não estou simplesmente recebendo dinheiro. Eu estou recebendo aquele dinheiro da saúde que Deus me deu para trabalhar. Então, quando eu pego aquele dinheiro, eu digo assim, foi Deus que me deu saúde, foi Deus que me levantou, foi Deus que me deu condição para me estar com esse dinheiro na mão. Então, o ser humano ele precisa ser grato a Deus, né? Lógico que existem igrejas que, né, a gente pode estar falando nome, a gente percebe que os dízimos e ofertas são usadas de formas erradas, né? Para que serve o dízimo e as ofertas? Para a manutenção do templo e a manutenção também das pessoas, dos órfãos, das viúvas. E a gente percebe que em muitos lugares os dízimos estão sendo usados somente para a manutenção dos líderes, né? Líderes andando com carro de luxo, vivendo uma vida de ostentação, onde o órfão e a viúva têm sido deixados de lado, né? A manutenção do templo também tem sido deixada de lado. Então, para mim, o dízimo do fiel, ele precisa ser dado não como obrigação, não como lei, mas sim como gratidão no seu coração. No Novo Testamento, praticamente, não tem nenhum texto assim específico dizendo você tem que dizimar, né? Mas nós vemos também pessoas ali com o coração generoso, contribuindo para que a obra de Deus venha crescer. Em Atos capítulo de número 3, capítulo de número 2, a Bíblia diz que as pessoas vinham e depositavam as suas ofertas, as suas fazendas, vendiam suas propriedades e colocavam aos pés dos apóstolos. Os apóstolos não pegavam aquele dinheiro para enriquecer, né? Em Atos capítulo 3, né, tem um homem paralítico na porta do templo e Pedro está chegando com João para oração. O paralítico fala assim, cara, me dá uma moeda. Sabe o que é que Pedro vai dizer? Eu não tenho ouro e eu não tenho prata. Ou seja, as fazendas, as riquezas que eram colocadas aos pés dele, não era usado para benefício próprio, né? Era usado para ajudar os irmãos, né? A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Ou seja, se Pedro comia ovo, João também comia ovo. Se Tiago comesse carne, Pedro também comia carne. Então tem essa unidade entre os irmãos na repartição ali daquilo que era doado para a igreja, né? E antigamente se dividia os bens, né? Hoje em dia se divide os irmãos, né? Nos dias que nós estamos vivendo. Então, o dízimo deve ser uma gratidão no nosso coração, né? Para a obra do Senhor. Perfeita a sua colocação, também concordo com você, é muito bacana, eu também sou muito grato a Deus por tudo, né? Que eu sempre falo, né? Onde eu vou, falo com os amigos, cara, eu acho que a gente deve retribuir a Deus o que a gente tem como forma de gratidão, né? E então a sua colocação sobre o que você falou tá perfeita por mim. Eu acho que também seria a forma mais correta de ser distribuída, né? A forma de direcionar, de ajudar os irmãos, de ajudar as pessoas mais necessitadas, né? Porque a igreja tem muitos processos e eventos sociais, né? Que ajudam as pessoas e é isso mesmo que deve. Claro que tem que ter a manutenção daquelas pessoas que também fazem, mas sendo da forma correta, né? Não para esbanjar, mas sim para ajudar, né? Mas muito massa, muito bacana. E uma história da Bíblia que você ama, tem aí como preferida aí da Bíblia aí. Eu tenho várias, eu costumo assim, rapaz, eu tenho muitas histórias, mas assim, para você, qual seria uma história aí que você falaria aqui pra gente aqui, pro nossos amigos aí? Eu gosto, a história mais linda que eu acho da Bíblia, que eu gosto, né? Lógico que a obra mais perfeita da Bíblia é o que Cristo fez, né? Na morte e ressurreição, na cruz. Mas o que eu gosto mais é sobre o livro de Jonas, né? O livro de Jonas, porque a gente vê ali a insistência de Deus na vida de uma pessoa que tem um chamado de Deus, onde Deus chamou ele para ir em uma cidade ímpia, uma cidade que era idólatra, uma cidade que não temia a Deus, uma cidade que adorava outros deuses falsos, né?
E Deus poderia olhar para aquela cidade e dizer, rapaz, vou destruir tudo aqui e acabou. E Deus levanta esse homem chamado Jonas e diz, olha, vá lá em Nínive e pregue uma palavra para ela, diga que vai ter destruição para essa cidade. E Jonas fugiu, Jonas não quis ir para aquela cidade, pregar a palavra, porque o que ele queria era que Deus destruísse aquela cidade, porque era um povo que não fazia parte do povo de Israel, né? Os judeus naquela época eram muito exclusivistas, eles não amavam as outras nações pagãs. E Jonas fugiu, né, da presença de Deus, e Deus criou uma situação ali onde ele foi parar dentro do ventre de um peixe, e Deus trouxe ele de volta, né, Deus insistindo em Jonas. E quando Jonas voltou, Jonas pregou a palavra para 120 mil pessoas, né, pagãs, e a Bíblia diz que aquele povo se arrependeu dos seus pecados, e o texto diz assim, que eu acho lindo, e Deus se arrependeu do mal que iria fazer com aquela cidade. E 120 mil vidas foram perdoadas por Deus. É a maior colheita de almas da Bíblia, né? Pedro, na sua primeira pregação, foi 3 mil almas que se converteram ao Senhor. Mas lá em Nínive, foi 120 mil almas. A Bíblia diz que até os animais jejuaram naquele dia, né? O rei rasgou a sua veste, se arrependeu dos seus pecados junto com toda a cidade. E Deus, em vez de destruir, Deus se arrependeu do mal que ia fazer sobre aquela cidade, né? Então eu gosto muito dessa passagem, porque eu vejo a misericórdia de Deus, né, sobre a vida daquele povo, a misericórdia de Deus quando alguém realmente se arrepende dos seus pecados diante de Deus. Deus não destrói, Deus pelo contrário, ele perdoa, ele justifica, ele santifica, e ele sempre dá uma nova oportunidade. Eu sou uma prova viva disso, né? Eu mereci a morte, porque existem 2 palavras que eu amo muito, é a misericórdia e a graça, né? O que é a misericórdia? A misericórdia é o inferno que eu e você merece, mas Deus não nos leva para lá. E o que é a graça? É o céu que eu e você não merece, mas Deus vai nos levar para lá. Ele morreu a morte que eu e você merecia, né? Ele morreu a morte que eu e você merecia para nos dar a vida que eu e você não merece. Né? Então, eu glorifico a Deus pela misericórdia dele por aqueles que se arrependem dos seus pecados, né? Aonde ele não rejeita, ele não faz vista grossa, ele não rejeita, ele não diz, não, vai para lá, pelo contrário, ele abraça, ele perdoa, ele justifica, ele ama, e é isso que o evangelho faz nas nossas vidas. Massa. E aí, vamos já para aqui? Bora começar? A gente vai agora... agora, né? Um quadrozinho bacana aí, que a gente tá lançando, né? Um podcast... É o come ou não come batatinha no polo de lazer, né? Se você come ou não come uma batatinha com determinada pessoa, né? Tá certo. Com alguma pessoa. E a gente tem alguns nomes aqui que a gente listou aqui, pedindo pessoal. Quando você postou lá que vinha pra cá, a gente, rapaz, qual nome a gente pode estar, né? E a pessoa mandaram aqui alguns pra gente. A gente tá perguntando pra você, né? Vamos explicar. Deu pra entender, Thiago? Como que é o come ou não come, uma espécie de tiro-chapéu do Raul Gil. Tá bom. Entendeu? Então, você come ou não come uma batatinha no polo de lazer com o pastor Cláudio Duarte? Como sim. Como? Eu ia me alegrar muito e eu ia rir muito, juntamente com o Cláudio Duarte, comendo batatinha. Com certeza eu comeria, viu? Convidaria ele para vir conhecer nosso conjunto. Será que comer com aquela certeza. batatinha deliciosa, né? Com certeza. Show. E Raizinho? Vamos lá. Comeria ou não comeria uma batatinha no pão com André Valadão? É com esse mesmo que eu comia. O André Valadão é a benção de Deus, né? Eu sigo ele me segue também no Instagram. De vez em quando eu converso com ele no privado, ele é um cara muito humilde mesmo, né? Ele já botou o meu vídeo lá em Orlando, no culto dele, né? Massa. Um vídeo meu do Crente Nutella, né? Ele é um cara super humilde, né? E com certeza eu comeria com ele. Massa, batatinha bacana. E esse aqui é polêmico. Eu acho polêmico. Porque a parte de criança eu já via, né? Alguns vídeos dele, já achava ali tal. Mas você comeria ou não comeria uma batatinha com o Valdemiro Santiago? Rapaz, eu comeria. Eu não sei se ele comeria, mas... Sabe se ele comeria? Eu não sei se ele ia comer, mas... Entendeu o que eu quis dizer, né? Mas eu com certeza comeria. Eu sou aberto, né? Né? Eu tiro o chapéu para algumas pessoas, né? Tem umas que eu não tiro o chapéu, mas ele é um homem muito criticado nas redes sociais, né? Muito criticado, justamente pelo
algumas coisas que acontecem, né, na igreja que ele é o pastor presidente. Mas sim, eu comeria uma batata com ele, com certeza, né? Com certeza. Massa. E aí, Raizinho? Meu irmão, você comeria ou não comeria? Tem mais? Uma batata no bolo. Tem mais. Tem mais duas. Tem mais. Deixa eu falar só 3, né? Com a Igreja Universal. Com certeza, né? Ó, a Igreja Universal, eu sou sincero, né? Eu missionário sincero, né? Eu não concordo com algumas coisas da teologia que eles pregam, né? Na parte do ensino. Né? Eu sou bem sincero em dizer, principalmente quando entra na questão da igreja da doutrina neopentecostal, certo? Que não dá tempo de falar aqui sobre doutrina neopentecostal, pentecostal. Nós estamos aqui para falar mal de igreja. Mas na parte do social, para mim não tem igual, não existe coisa igual aqui no Brasil. Na parte social, eles dão 10-0 em qualquer igreja. Eu vi isso na prática na Casa de Recuperação, né? Eles foram a única igreja que nos socorreu no tempo de crise na Casa de Recuperação, né? Eles iam lá, fazia festa, ia comemorar os aniversários dos alunos, pessoas que não tinham família, né? Uma vez eles levaram uma carrada, uma tonelada de feijão para a Casa de Recuperação. Nós comemos feijão o ano inteiro. O pastor teve que doar para os vizinhos, que era feijão demais. Amém, que bem. Então, a Igreja Universal, nessa parte social, eu digo, não tem para ninguém aqui no Brasil. Eles são muito bons naquilo que fazem, né? E é 10 para eles, para a glória de Deus. E com certeza eu comeria uma batatinha com eles. Massa, bacana. E essa aqui você convidaria a bancada da frente parlamentar evangélica que está representando os evangélicos, né? Lá no Congresso, aqui também, né? No nosso estadual. Se você convidaria, né, essas pessoas para comer uma batatinha no polo, né? Essa bancada, você votou em alguma pessoa da bancada, né, evangélica? Me diz aí, você comeria? Eu acho que serve até, Thiago, para a gente esclarecer um pouco dessa ideia do cristão, do evangélico na política, entendeu? Uhum. Mas essa pegada também. Opa, fiquei até nervoso agora falar de política. Pronto, eu não sou muito assim ligado em questão política, né? Tipo, nas minhas redes sociais, eu não batia muito de frente, questão de política. Eu não tenho um lado, eu tenho princípios, certo? Se aquele lado vive e prega os princípios que eu acredito, então é daquele lado que eu estou. Certo? Se o outro lado prega e vive princípios que não estão baseados na palavra do Senhor, eu não estou daquele lado. Né? Então, eu não costumo dizer que eu sou de direita e sou de esquerda. Não. Eu sou do lado que cumpre princípios da palavra do Senhor. Então, quando nós olhamos para essa questão de política, nós percebemos que é justamente a direita, né? Podemos dizer, que está mais ligada com aquilo que eu acredito. Né? Então, eu estou do lado daquele que vive os valores e os princípios cristãos que nós acreditamos, né? E Deus chamou, irmãos, a igreja, não para ser sal da igreja nem luz da igreja. Deus chamou a igreja, a palavra de Deus diz que Deus chamou nós como igreja para ser luz e sal do mundo, né? Tem pessoas que só brilham dentro da igreja de 4 paredes. E quando eu vejo Deus levantando pessoas dentro da política, eu vejo Deus acendendo uma luz na política. Eu vejo Deus levando o sal para conservar, né, aquilo que está apodrecendo. Né? E quando eu falo apodrecendo, eu falo em que questão? Corrupção, né, roubo, tudo que acontece aí no meio político. Então, quando Deus levanta um homem de Deus com temor a Deus e coloca lá nesses lugares, eu acredito que Deus está manifestando a sua luz e levando o seu sal para, de alguma forma, clarear e conservar, né, aquilo que seja voltado aos seus princípios, né? E é mais ou menos isso, né? Eu não sou muito ligado em política, mas eu tenho essa visão sobre isso, né? Tiago apoia essa ideia de ter a bancada, com certeza, Congresso ocupando espaço. Isso mesmo. Eu não apoio em tempo de política políticos estar pregando em igreja, né? Fazendo campanha em igreja, claro, no púlpito da igreja. Eu acho correto um pastor aconselhar os membros a quem eles devem voltar, né? Pessoas que seguem os valores cristãos, né? Mas eu não concordo em tempo de políticos subirem no altar. O pessoal fala que política e religião não se misturam, mas tem que se misturar, porque queira ou não,
eles são os nossos governantes, né? Sim, tem que se Imagina misturar. aí se tiver É pessoas impossível, né? só de um lado e do outro não. Então quem vai ser governado? A gente vai ser governado por essas pessoas que vão fazer leis que de uma certa forma proíbam até a pregação do evangelho. Isso né? mesmo. Que a Bíblia fala sobre isso, né? Que os evangélicos serão perseguidos, né? Uhum. Então a gente tem que misturar sim, tem que se misturar. Sou também a favor do que você falou, que não na época, né, da política tem ali, né? Uma coisa é estar lá, o membro e tudo mais, e ele se lançou, Não. beleza, mas agora tá usando como palanque, né? Só porque vai aparecer aquela vez ali, eu acho também. Provérbio Então, diz que quando o ímpio governa, o povo geme, né? Isso. E quando o justo governa, o povo se alegra. Amém. Né? Então, há uma alegria em Deus, né? E a gente percebe que, principalmente nesses lugares que onde o governo não vive os princípios cristãos, é onde o povo mais sofre, A né? gente vê a miséria, né? A gente vê a miséria, né? E Quem sabe 2026 aí a gente vê uma mudança aí, se Deus quiser. Com certeza. Thiago, não tá nem fugindo um pouco aqui do nosso roteiro, vamos falar um pouquinho. Como foi a situação das igrejas na pandemia? Tipo assim, o que tu recorda e o que se o Thiago, talvez, tivesse uma decisão, teria feito diferente? Tipo assim, fechar a porta das igrejas na pandemia. Tu consegue falar um pouquinho sobre isso pra gente? A gente teve 2 períodos de pandemia de 15 dias, né? De lockdown fechado totalmente, né? As igrejas. E aí tu coloca aí, é um mês para um cristão que às vezes vai pra igreja quase todos os dias, ou 2, 3 vezes na semana. Realmente teve muita crítica nessa pegada. O que tu consegue recordar e se você teria feito diferente, digamos assim? Pronto, a minha igreja, ela fechou, né, na pandemia, né? Pelo decreto do governo, que não podia mais se aglomerar. Teve os benefícios e os malefícios, né? Primeiro, teve pessoas que na época que fechou, os cultos eram somente pelas lives, né? Pela internet. E tem pessoas que se acostumaram com isso e até hoje está nas lives. Nunca mais voltaram para a igreja. Porque acham... Uma porta. Por um lado, abriu uma porta. Isso, por um lado abriu uma porta, mas pelo outro lado, né? Qual é o benefício? Que as pessoas, quando acabou a pandemia, saiu da pandemia valorizando mais o ambiente de culto, né? Porque, querendo ou não, gerou uma expectativa, uma saudade no coração das pessoas de estar reunido com os irmãos, né? Então, por esse lado foi bom, né? Mas por outro lado, tem pessoas que até hoje não voltaram para a igreja, né? Se acostumaram com esse negócio de live, de internet e não se congregam mais, né? E a pandemia foi um cenário onde o povo da igreja ficou mais crente. Por quê? Porque eu nunca vi tanta gente orando em frente ao hospital. Eu e a minha igreja todinha, não era, Daniel? Nós estava todo dia ali na UPA do Conde do Ceará, louvando com violão, né, intercedendo ali pelos doentes. Então, eu aprendo com Deus que a dor sempre vai despertar as pessoas para viver o seu propósito, né? Às vezes é necessário Deus apertar, às vezes é necessário Deus apertar algumas coisas das áreas da nossa vida, para que a igreja também venha abrir os olhos, venha se despertar para as coisas mais importantes dessa vida. Porque o ser humano está preocupado com as coisas fúteis dessa vida. E quando a pandemia chegou, né, esse cenário de dor, esse cenário de tristeza, esse cenário de morte, algumas pessoas começaram a valorizar mais o ser humano, valorizar mais a vida do ser humano. As pessoas começaram a se preocupar mais com a sua saúde, né? As pessoas começaram a se preocupar menos com aquilo que é passageiro e se preocupar mais com aquilo que é eterno, né? Então a igreja em si, ela ficou mais crente, porque eu nunca vi tanto crente na rua orando, intercedendo nos hospitais, em todo canto, as pessoas postando e dizendo Jesus está voltando, Jesus está voltando, mas quando a pandemia passou, parece que os crentes deixaram de ser crente, né? A gente não vê mais os crentes na rua orando, intercedendo nos hospitais, né? Então parece que às vezes é necessário acontecer algumas coisas que acontecem no mundo para que algumas pessoas venham se despertar, principalmente a igreja. E tudo que acontece está escrito por Jesus, Mateus capítulo 24, né? O próprio Cristo disse que nos últimos dias ia ter pestes, ia ter doença, ia ter terremoto, ia ter tudo de desgraça no mundo que a gente vê por aí. Então, quando eu olho para esses sinais, essas coisas que acontecem no mundo, eu sempre digo, Jesus estava certo. Tudo que ele falou está se cumprindo. Está se cumprindo, verdade. Antes que a gente mude aqui para o nosso próximo quadro aqui, vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores?
Vamos sim. Vamos falar aqui, nossos patrocinadores que fez com que isso acontecesse, falar também do nosso produtor, do Elton aí, que está nos conduzindo, nos ajudando todo aí, nosso podcast bacana, levando a mensagem até você, né? Um abraço, Elton! Vamos lá, Auristela Supermercado, né? O quer melhor. comprar bom, aí, pagar barato, fruta, verdura. carne, tem a quarta da carne, terça da verdura, isso aqui, tudo que você imaginar de barato, preço bom. O café tá um precinho irresistível. Tá barato, então viu? O pronto. café lá. Café polêmico. Ele comprou. Olha, rapaz. Ixi, rapaz, esqueci de ligar o despertador, né? Não é porque tá encerrando, não. É porque acabei de, felizmente, esquecer aqui de ligar o despertador. Café muito barato lá, viu? Na Austrália Supermercado. Já vá lá e confira, né? Copiadora Central, a gráfica rápida aqui do Conjunto Ceará, onde você precisar fazer tudo em blusas, estamparia, crachá, quadro, todo tipo de parte gráfica é com a Copiadora Central. Meu amigo Britinho, um abraço também pro Rafael, pra Luciana, pra Dona Auristela, pra Rebequinha, pro pessoal lá do Austral Supermercado. Se você... A copiadora central aqui no Conjunto Ceará é o Posto Ipiranga. Quer fazer cópia? Copiadora central. Quer tirar foto 3x4? É copiadora central. Caneca, blusa, é tudo é copiadora central. Tudo que você imaginar tem na Copiadora Central. Qual o próximo? Fala aí, Raí, dessa aí. Face Imóveis, quer comprar, vender, alugar, chama a Face Imóveis. O que tem de gente procurando casa, todo mundo querendo vir morar no Conjunto Ceará, procura a Face Imóveis. Principalmente comprar ou vender o seu imóvel. Tem uma equipe lá preparada que quando eu chego lá, sou recebido com café, com bolacha, com abraço. A Face Imóveis só falta facilitar a sua vida, mais fácil do que a Face Imóveis impossível. Um beijo aí pra Serliana aí, que conduz lá, que prepara aí os melhores imóveis aí pra você. Tem um próximo? Love Lingerie, aonde você quer presentear, quiser presentear sua esposa com um presentão, é na Love Lingerie. Então, recomendo aí vocês estarem olhando, conferindo, Procura a Love Lingerie no Instagram, aí, principalmente. Love Lingerie, viu? E o Ponche da Tapioca, merenda deliciosa, bolo, buruaca, tapioca, suco, café, tudo que você imaginar, você Quem me encontra conhece no sabe que eu Ponche da sou Tapioca. fã da bruaca do Ponte da Tapioca. E tem um waffle lá que eles estão fazendo, que E é uma da delícia. viu, tapioca mano? recheada. E de manhã, antes do cara trabalhar, o cara pede uma tapioca lá, o cara ainda vai deixar. Vai De deixar, manhã viu? cedo. Então, cafezinho da manhã, Ponte da Tapioca, papai. Dê uma passada, se você não conhece, dê uma passadinha lá. E Trevo Lave Carro é o psicólogo do homem que tem carro no Conjunto Ceará, meu filho. Quer ver um homem de autoestima com carro lavado. A barba feita e o carro lavado. Trevo Lave Carro fica ali do lado do terminal do Conjunto Ceará, Avenida L. Botou Trevo Lave Carro, você vai bater lá, papai. O preço é bom e os meninos lá são profissional. Sujou o carro, tá fedendo, tá pura menino, tá pura biscoito. Leva lá na Trevo Lave Carro. Eu sou a prova concreta que o negócio funciona mesmo, viu? E é isso aí, pra gente já tá entrando aqui, porque eu sei que o Thiago tem um compromisso aí, já. Ele vai estar aí... Não, cancelei. Cancelou? Então tô aí de podcast aí. Eu botei outra pessoa no meu lugar, para não Eu atrapalhar. já ia aqui puxar, então pronto, a gente já tem aqui, então, mais 2 horas de podcast que o papo tá bom, tá gostoso, tá bacana. Thiago, eu queria saber de você, né? O puxão de orelha que você dá em uma autoridade, em uma figura, em um pastor, que você daria um feedback para essa pessoa. Feedback é algo construtivo ou Quer negativo. te dar né? nome? Como é? Não tem... Não, Se você fica à vontade. Fica à vontade. Se você está inaugurando o podcast do Conjunto Ceará, quem manda é você. Mas é um representante da igreja, pode ser? O que você pode ser, Pode ser uma entendeu? autoridade, uma pessoa Algo que famosa, você queria, se você muito pudesse... bem. Já essa mensagem para chegar até essa pessoa e você pudesse falar um feedback para ela. Vamos melhorar o que alguém fez, talvez. Entendeu? Como eu tô já nesse assunto, né, de igreja, né, eu queria deixar um recado aqui amplo, né, para os líderes religiosos, né, Boa. né, porque o meu humor é um humor apologeta, né, é um humor de defesa ao evangelho, né. E eu me entristeço muito quando eu vejo as lideranças, principalmente dessas igrejas grandes, que até foi citado até nomes aqui,
quando Paulo vai dizer a Timóteo que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, né? A raiz de não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Então, o meu conselho que eu dou é que esses líderes que a gente vê que amam mais o dinheiro do que as próprias vidas, né, eles voltem e se arrependam dos seus pecados, né? Se arrependa verdadeiramente no seu coração, porque Cristo chamou eles não para ganhar dinheiro, mas para ganhar almas, né? Para morar no céu. Então, a minha oração é que Mamon, né, como Jesus disse, o Deus do dinheiro, essa ganância no coração dessa liderança saia urgentemente, que essas lideranças se arrependam dos seus pecados, né, nos últimos dias, para que eles possam verdadeiramente voltar à essência do Evangelho, né, e comecem verdadeiramente a fazer aquilo que é importante, que é amar as vidas, né, porque as vidas estão morrendo, estão perecendo, e as pessoas estão preocupadas somente com a lã e com a gordura da ovelha, não estão preocupados com a alma da ovelha, né? Então, que essas lideranças se arrependam dos seus pecados, né? Que vocês se arrependam dos seus pecados. Lideranças grandes aqui no Brasil e no mundo inteiro, né? Eu deixo esse recado para vocês. Parem de amar a lã e a gordura das ovelhas e passem a amar as almas das ovelhas, porque senão o fim de vocês será muito trágico na eternidade. Eita, chega, esquentou os ouvidos aí, viu? Das lideranças aí. Dá um corte aí, Show, não? parabéns. Dá um corte bacana aí, viu? Prepara o corte. E pra gente aqui, já tá chegando no finalzinho. E qual o selo, né? O selo do Tem CC selo? Ordinário. Tem assim, Sendo qual... ordinário. Explica aí, Raizinho, Por um vai. dever de justiça, Thiago. Explica aí que eu vou comer aqui. Rapaz, eu tô comendo, A gente também pode, talvez, elogiar aquele que fez um bom trabalho, entendeu? Aquele que tem a boa missão. Digamos assim, é o inverso do puxão de orelha. Ah, Então, entendi. é o inverso do puxão de orelha. Se tem uma liderança dessa, que faz um bom trabalho, e se você, inclusive quiser citar... Que pode ser uma referência ser seguida, né? Mais ou menos assim, o selo que você daria para essa pessoa daí do CC Ordinário. Cara, eu acho que vão me criticar muito que eu vou falar aqui. Né? Mas é isso, rapaz. Por quê? A gente... É porque tem uma briga na internet, né, principalmente no meio que eu tô, né, desse humor apologeta, que é uma briga muito grande entre essas igrejas pentecostais, igrejas neopentecostais, igrejas reformadas, né, e tem muitas pessoas que criticam muito as igrejas neopentecostais, né. O que é isso? É as igrejas que usam objetos na igreja, né, trabalham com campanha, envelope, essas coisas. Mas tirando essa parte do ensino, né, essa parte da teologia, que infelizmente eles erram muito, eu quero aqui dar esse selo, né, de parabéns, né, vão me criticar porque eu vou falar, mas eu quero dar esse selo aqui de parabéns pelo trabalho social que eles fazem para a Igreja Universal, certo? Eu já fiz muito vídeo criticando a Igreja Universal, certo? Na internet, criticando essas igrejas neopentecostais, mas eu quero aqui dar esse selo e eu quero aqui dar os parabéns para a Igreja Universal pelo trabalho social que eles têm feito aqui no Brasil e no mundo inteiro, porque a Igreja Universal tem uma igreja em cada país do planeta, né? Então, Sério? isso, a Igreja Universal tem uma igreja em cada país, em todo lugar do mundo a Igreja Universal está lá. Até naquele país que o Xing Ling lá não deixa? Aí lá, não, chegar? ali é impossível, né? Ali só, Rapaz, ali o evangelho até só a entra Bíblia através de balãozinhos. Não entra a Bíblia lá, né? Entra não. entra. Os missionários enchem balões com mensagens bíblicas e jogam dentro do país, né? É. Lá é proibido até olhar para cima. Se olhar para cima é como se estivesse levantando a bandeira da sua fé, né? Ao Deus dos céus, né? Então lá as pessoas andam só de cabeça para baixo. Se olhar para cima pode ser até morto, né? Então é um país muito opressivo, né? E a igreja tem espalhado essa mensagem de uma certa forma que você daria o selo do CC Ordinário à Igreja Universal. Igreja Universal pelo trabalho social que eles fazem, né? Quando Sim. teve o Brumadinho, né? Sim. A Igreja Universal foi a primeira a chegar lá, levando alimento, levando barco, né? Para ajudar. Quando caiu aquele prédio aqui em Fortaleza,
né, que há uns 5 anos atrás, a Igreja Universal foi a primeira a chegar lá, né, quando caiu aquele prédio, levando água e alimentação para as pessoas que estavam trabalhando. Então, quando eu vejo a Universal chegando em tudo, quando o assunto é tragédia, chegando primeiro, né, eu dou esse selo para ela e glorifico a Deus pela vida da Igreja Universal. Legal, bacana, show. E Thiago, né, mais conhecido como Missionário Sincero aí, tá Amém. nas redes sociais, quem quiser seguir ele é Missionário Sincero Oficial, @Missionário Sincero Oficial, não é isso? Isso. Pronto. Pra gente encerrar aqui, Thiago, qual conselho você daria para quem quer seguir seus passos, né? Tanto na parte evangélica, nessa parte de influência agora, que você realmente é uma pessoa influente também no seu Instagram. Então, qual conselho aí você daria para essas pessoas? Pronto, primeiro, não espere apoio de pessoas de perto, certo? Porque os de perto, infelizmente, são os primeiros a querer nos desanimar, né? Para que a gente pare. Né? Segundo, não ligue para a opinião dos outros, né? Porque você vai ter muita crítica, né? Dizer que não vai valer a pena. Então você deve fazer o vídeo mercador, como diz o cearense, né? Outra coisa, se Deus colocou isso no seu coração, né? Somente comece com aquilo que você tem, certo? Não espere ter os equipamentos de última geração, né? Comece com o seu celularzinho mesmo que você tem em casa, né? Com aquilo que você tem no momento e vá começando. Ninguém cresce do dia para o outro, certo? Há um processo, então você deve passar por esses processos e que se você fizer tudo com dedicação, tudo com amor, tudo com alegria, né? Dando o seu melhor, não ligando para os haters, para as críticas, para aquilo que as pessoas vão falar, né? Você não vai ter apoio de pessoas que estão perto de você, infelizmente. Então, se você continuar nesse propósito, eu tenho certeza que Deus vai abençoar, Deus vai prosperar e o nome do Senhor vai ser glorificado e logo, logo você está aí crescendo para a glória de Deus. Ah, é isso aí, Thiago. Eu gostei demais do nosso bate-papo. Obrigado. É isso. Pelo Obrigado você ter aceitado o convite aí, ser o nosso primeiro aí, nosso podcast. Bacana demais. Você falar também da mensagem, né? E de uma certa forma que tenha impactado, né? As pessoas aí também que estejam vendo, que vai ver esse podcast. Eu espero que você também tenha sido impactado com essas mensagens aí que o Thiago, belíssimo aí, falou aí. Raí, não quis mais só acrescentar? Então, Thiago, brigadão. Que é isso. Eu acho que eu até considero que foi um presente de Deus. Amém. Aqui como, Deus abençoe. como nosso primeiro programa. Amém. O podcast do Conjunto Ceará Ordinário é um sonho que a gente está realizando. A gente não planejou isso aqui há 2, 3 meses atrás. A gente já há anos, mais de um ano, né? Acho que quando eu conheci o Ney, a gente já planejou o podcast do Conjunto Ceará Ordinário. Entendeu? O meu produtor ali tá me falando que... E uma benção, viu, cara? Tudo se né? encaixou, cara, perfeitamente. Foi tudo assim, a parceria e tal, tudo mais, assim, foi assim num dia, né? Puf, foi assim, a gente vinha planejando. Aquele ali foi outro cara que Deus colocou na vida da gente, graças a Deus. Fez tudo dar certo. Meu irmão, muito obrigado. Obrigado. Sucesso no seu Instagram, sucesso na sua caminhada por onde você for. Amém. Muito êxito na sua missão. Graças a Deus, eu comecei a seguir esses dias. Amém. Mas vou passar a acompanhar demais agora. Se você segue o Missionário Sincero no Instagram, por favor, siga @Bairro Conjunto Ceará, @Conjunto Ceará Ordinário, podcast do Conjunto Ceará. E se você também segue o Conjunto Ceará Ordinário, siga o Missionário siga o Sincero. Missionário Sincero no Instagram. Oficial, siga o bairro também, né? Então, é isso aí. A gente está tentando preparar sempre conteúdos bacanas, inovadores para vocês, né? Vamos fazer um conteúdozinho, né? A gente fazer um collabzinho, vamos sim. Vamos pensar em algo aí, Raí. Tá Vamos Vamos pensar. Tem um vídeo muito bacana aí, o Thiago fala, cada vídeo aí que aparece essa foto, acha graça de uma certa forma, aquela polenta gostosa, né? Aquele vídeo gostoso mesmo, que a gente dá aquele puxão de orelha no crente Nutella e no crente raiz, né? Tem um crente bombado, varão bombado, de personagem. Eu gostaria de visitar a tua igreja, Thiago. Qual os dias de culto, onde é que ela fica? Pronto, a minha igreja fica ali na Francisco Edilson Silva, número 137, né? Ali, assim, na Rua das Pedrinhas, né, Daniel? Atrás da Vila Olímpia, né? Final da Taperuna, né? Os cultos dia de quinta-feira, culto de doutrina, e domingo, né? Culto da família. E às terças-feiras nós temos culto nos lares, né? Cada casa
dos membros tem ali os grupos familiares, né? Onde os irmãos se reúnem e fazem ali um culto doméstico, né? Aí domingo pela manhã também temos escola bíblica dominical e temos outros trabalhos na igreja. Se você quiser fazer uma visita, seja bem-vindo, viu? Massa, bacana, show. E é isso aí, galera. E você que quer ser algum dos nossos patrocinadores, entre em contato aí com o nosso produtor, certo? Na página do Consultor Extraordinário ou no podcast, que a gente vai estar te passando maiores informações. Se você quer ter sua marca passando aqui e patrocinar esse podcast, fala com a gente aí, viu? Obrigado, galera, pela audiência. Um abraço, fica com Deus. E é isso aí. Valeu, Thiago, meu irmão. Valeu! Teu servo, viu? Gratidão, Obrigado, viu? é Gratidão mesmo, viu? Eu tô sentindo aquele negócio do Gugu, né? Que tinha as palmas, assim, as palmas de fundo, né?